E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou voltando de férias, animadão. Vamos começar um novo capítulo aí. Vamos falar um pouquinho de transporte, transporte no Brasil, para vocês entenderem. Uma matéria bem tranquila, bem suave. Vamos que vamos aí, tá? Essa matéria é super importante para a gente. Então, vamos trabalhar alguns conceitos super importantes. Primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é o seguinte: o aspecto geral. O que é a questão do transporte hoje? O transporte para a gente aqui no Brasil ele é muito importante porque esse transporte vai trazer para a gente, além do transporte de pessoas, essa ligação que nós temos que ter entre as cidades, continuando aí essa parte que a gente estava falando de urbanização, cidade global, tudo aquilo que a gente vinha trabalhando com vocês nos capítulos anteriores, agora a gente vem trabalhar para a questão dos transportes. Os transportes, eles vão, para nós, além de transportar as pessoas, nós teremos que verificar como os transportes no Brasil auxiliam o deslocamento das cargas. Isso é muito importante para a gente. Então, o deslocamento, a questão do tempo, né? Então, o que acontece no Brasil? O Brasil, nós temos um termo muito importante que é a questão do modal, o termo modal. Vou até marcar aqui no livro de vocês, tá? Termo modal está relacionado ao transporte de carga, sendo classificado como rodoviário, ferroviário, aeroviário, marítimo e hidroviário. E aí o que você vai ter que se ligar? Você vai ter que se ligar o seguinte, que o Brasil, e é isso que eu quero propor para você, como está no livro, te ajudar. Como que o Brasil propôs isso? Como que o Brasil fez isso? Será que nós seguimos os caminhos mais interessantes? Vamos ver. Eu vou apresentar e você vai ter capacidade de analisar isso aí. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala um termo modal que ele está relacionado à sua carga, né? É, a gente também tem outro termo que é o intermodal. O intermodal ele vai indicar também o seguinte: mais de um tipo de transporte. Né? O intermodal, você pode ter ferroviário e rodoviário, um completando o outro, fazendo a ligação do transporte dessa carga. E você também tem outras coisas importantes que o Brasil está lançando mão muito agora ultimamente, que seria o transporte, através do transporte de carga, através de gasodutos, que é gás, oleodutos, que são os óleos, e os minerodutos, que são grandes, todos eles são grandes tubulações, tá? Não tem contato manual, que os minerodutos são o transporte de minerais, carvão principalmente, né? São transportados. Então, o que vai trazer para a gente? O transporte de pessoas, cargas e produtos, eles vão trazer, vão caracterizar o eixo de circulação dos municípios, estados, regiões, né? Estruturando a nossa matriz de transporte. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu aumentar aqui para você, nosso livro aqui, para você ter uma ideia disso aqui. Olha a matriz de transporte do Brasil. O Brasil optou 61% do seu transporte é o que? Rodoviário, 20,7% ferroviário, 13,6% aquaviário, ou seja, por água, 4,2% pelo dutoviário e 0,4% pelo aeroviário, ou seja, utilizando os aviões. Tá? Vamos lá. O que a gente tem? Cada transporte tem as suas características, né? Por exemplo, vamos começar com o sistema de transporte que vai variar principalmente com o que você queira como passageiro, o que você queira como carga. Então, por exemplo, nós temos no Brasil uma situação muito delicada. O nosso transporte brasileiro ele é muito irregular. Ele não é uniforme, não é único, não é de um jeito somente. Ele tem uma distribuição muito irregular. O que seria isso? Seriam regiões mais densas, regiões mais bem distribuídas, por exemplo, a região sudeste, sul e sudeste do Brasil é mais bem distribuída do que as regiões norte, nordeste e a centro-oeste. Tá? Tem regiões menos densas, principalmente como a região norte aqui, que o livro de vocês está apontando. Vamos lá. O que a gente precisa entender? A primeira coisa que a gente precisa entender,
conforme eu vinha falando para vocês, a questão do Brasil. Se lembra que no último momento que a gente falou de industrialização, nós falamos a questão que o Brasil, quando chegou na segunda parte da sua industrialização, praticamente no final da segunda para a terceira, né, nós encontramos uma mudança em 1920, 1930, a gente tinha o quê? Principalmente uma exportação agrícola. E aí nós tínhamos principalmente ali, começou, era predominantemente a malha ferroviária. Tinha falado para vocês da questão de uma figura importante, que era o Barão de Mauá, que ajudou muito. Cheguei num vídeo falar isso para vocês. Depois o Getúlio Vargas continuou melhorando a malha ferroviária, criou a CSN, o eixo Rio-São Paulo-Sudeste, né? Rio-São Paulo, Minas Gerais, foi um eixo que ganhou muita malha ferroviária. Só que quando chegou em 1950, com o novo presidente, Juscelino Kubitschek, aí teve um detalhe muito importante que você tem que ter cuidado, e aí eu gosto de falar para os meus alunos. A partir de 1950, o Juscelino Kubitschek mudou o sistema modal do Brasil. Ele priorizou a abertura de rodovias. Se lembra que eu te falei que ele tirou a capital do Rio de Janeiro e botou para o centro do Brasil, na região centro-oeste, com a inauguração de Brasília? Então, o que nós tivemos a partir desse momento? Nós tivemos o seguinte, o Juscelino Kubitschek, ele implementou as grandes montadoras, ele abriu um monopólio, ele abriu aqui para o Brasil o quê? As grandes montadoras, Ford, Fiat, né? GM, General Motors, para virem essas grandes, na época, multinacionais, hoje chamadas de transnacionais, para elas se instalarem no Brasil. E aí abriu rodovias. No que abriu rodovias, ele priorizou outro sistema modal, tirou o ferroviário e investiu tudo em rodovias. A partir desse momento, as grandes rodovias, a política de expansão brasileira, mexeu muito com aquilo que a gente viu no início dessa nossa videoaula aqui. Que nós temos hoje o quê? O primeiro momento aqui, o livro de vocês aborda. O primeiro momento que nós temos essas construções aqui está sendo colocado aqui. Foi na época de Dom Pedro II, 1860, né? Minas Gerais, Petrópolis, a Estrada da União. Depois nós tivemos a construção da BR-040, que liga Rio de Janeiro a Brasília, passando por Juiz de Fora. E aí, nesse momento, com o transporte rodoviário, houve um predomínio que foi levando também o quê? Ao processo. Estou frisando aqui no teu livro. Nesse momento, quando você prioriza o transporte rodoviário, marquei aqui no teu livro, quando você prioriza o transporte rodoviário, você vai fazer o quê? A expansão da indústria automobilística, um processo de industrialização diferenciado e você tem uma mudança de comportamento no Brasil, ok? Vamos continuando aqui, que dá para a gente avançar. Olha o automóvel aí, as estradas, ok? O que acontece? Poxa, professor, o que seria interessante a gente pegar alguma característica dos meios de transporte rodoviário? O transporte rodoviário, meu querido aluno, ele é muito utilizado para curtas distâncias, de um estado para o outro. Ele fica barato, ele é vantajoso. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio, São Paulo, Minas, tudo bem. Agora, o problema, um dos grandes problemas atuais do Brasil, que esse sistema fica caro, e eu queria te lembrar, do ano passado, nós tivemos um problema muito grande com a greve dos caminhoneiros, que os caminhoneiros falaram: sem caminhão o Brasil para. Então, olha só, sem caminhão o Brasil para por causa disso, porque o Brasil priorizou o transporte rodoviário. Então, olha só, vou frisar de novo aqui no teu livro, os meios de transporte rodoviários são excelentes para curtas distâncias. Poxa, professor, mas para longa distância? Longa distância, o ideal, mais barato, é o sistema ferroviário e dependendo do que você queira ou da urgência, a gente vai ver lá na frente, é o transporte mais caro, mas seria pelo avião. É o modal mais caro que tem, tá bom? Então, olha só,
os custos são altos nas rodovias porque olha aqui, olha a foto aqui como vai te ajudar a entender isso. Quando você abre rodovias, na maioria das vezes você tem que estudar por onde você vai passar, por onde você vai colocar essas grandes estradas. E aí, olha a foto aqui, olha o cursor aqui. Você tem que rasgar, mexer com o relevo, alterar a natureza, ok? Então você às vezes tem custos que você tem que fazer obras, grandes túneis de 400, 300, 400, 500 metros, às vezes 1 quilômetro de túnel, tá? Então, fica complicado, tá? Então, o rodoviário, ele é muito bom, quero que você coloque assim, pense na tua cabeça. O rodoviário é muito bom para pequenas distâncias. Distâncias longas, ele já fica, o custo dele aumenta. Então, olha só, concentração do rodoviário aonde? Região sul, sudeste, nordeste e nas faixas litorâneas. Ou seja, toda a faixa litorânea no Nordeste brasileiro. Marquei aqui para você, tá? Tranquilo até aqui? Espero que esteja legal. A gente está voltando cheio de gás aí, mas não tem problema. Te lembro, a gente vai ter um momento de tirar dúvidas e qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você fique com dúvida, não fique preocupado não. A gente vai no momento de tirar dúvidas, a gente vai conseguir trabalhar isso. Bom, vamos trabalhar o seguinte, a região norte, cada região tem suas características, mas a região norte ela tem características físicas em que o transporte rodoviário lá não pegou muito. Por quê? Muita chuva. Se lembra por causa da floresta? A floresta amazônica? É chuva toda hora. Nós temos o exemplo lá da Transamazônica, que até hoje, mais de 30, 40 anos, ela não ficou pronta, porque é muita lama, é muito extensa e não houve a pavimentação, ela não terminou. Então você tem contra o clima também interfere muito. Então na região norte, o transporte rodoviário não ficou muito bem colocado. Por incrível que pareça, o melhor transporte na região norte, pela quantidade de rios que tem lá, nós vamos ver daqui a pouco pelos rios. Tá? Então o modal fluvial lá é mais interessante. Tranquilinho? Vamos ver se eu posso colocar para você mais alguma coisa aqui. Antes da gente terminar esse primeiro momento aqui. Olha só, a rede rodoviária hoje no Brasil. 1973, depois na década de 80 aumentou. Olha a malha rodoviária aqui. Olha aqui comigo. Olha como é que a região sul-sudeste ela é muito densa, conforme o livro colocou e eu falei para você. Olha o litoral aqui. Olha o litoral. Olha como é que a malha rodoviária é muito fraca na região norte. Região norte, praticamente a gente na região norte, a gente tem que fazer ligação por Rio e jogar no Nordeste para chegar aqui na região centro-oeste. Tá? Ou você vira até Roraima, né? Rondônia, desculpa, ou chegar na região centro-oeste para ter algumas rodovias para chegar o material lá. Cargas de lá e de lá para cá. Pessoal, vou parar por aqui, vou gravar outro vídeo para vocês, tá bom? A gente vai continuar daqui dessa página. Um abração, daqui a pouco a gente continua. Tem outro vídeo ainda nessa matéria. Um abraço.